Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento racional, rápido e pontual dos escritos bíblicos, de uma forma escatológica, de uma forma já tendo como tudo se cumpriu, tudo cumprido, tudo já realizado, sem religiosidade, sem florear, sem arrodeio, sem manipulação, sem nada. É um entendimento puro, racional. Sabendo que o eterno Elohim, o Criador, está aqui, ó. Está na mente, colocando o amor, a compreensão, o entendimento, a racionalidade, a mansidão, colocando a cada dia mais o entendimento que nós somos filho dele no espírito e que essa carne, esse véu, tem um tempo determinado. Logo, logo se acaba. Logo, logo volta para o pó, volta para o inferno, que é o cemitério, que é a sepultura. Logo, logo. Então, de Gênesis a Apocalipse, se cumpriu. Não tem mais o que se cumprir. O último capítulo, não se sabe se a ordem cronológica está certa, é Apocalipse capítulo 2, capítulo 22. Ali acabou. Claro, um entendimento um pouquinho mais avançado, você vê que tem mais coerência o capítulo 21 está no lugar do 22 de 2020. Mas até aí tudo bem. E quando a gente vai ler, eu vou ler Paulo agora, uma mensagem linda, maravilhosa. Outrora eu tinha esse entendimento de uma forma, hoje eu tenho um pouquinho só mais avançado, acredito eu que seja um pouquinho mais. E aí você vai tirar suas conclusões e vai ver se tem coerência ou não tem, porque eu acredito, a cada dia mais eu venho acreditando e entendendo que para uma pessoa demonstrar que ela é filho do Altíssimo, no Espírito, é ela entender os escritos aos poucos. E independente se ela ainda está em Jesus de Nazaré, independente se ela está em Paulo, se ela já tem o entendimento da escatologia consumada, no Espírito nós somos todos filhos, independente. Há essa contradição, esse entendimento um pouco diferente, porque o entendimento da escatologia consumada, agora nesses dias é que está sendo levantado. Outrora ninguém sabia disso, ninguém falava de escatologia. Antes do irmão Geraldo, antes desses pregadores da graça aí, a religião não sabia nem a diferença. Eles não sabem ainda a diferença. Algum que saiu lá da religião, que tem curiosidade, abre lá o celularzinho escondidinho, indo para a escola, para o trabalho, e dá uma olhadinha num videozinho do YouTube e fala, opa, tem alguma coisa estranha. Jesus de Nazaré é lei. Eu tenho que vir para a graça, eu tenho que aprender de Paulo. Então você veja bem, olha que interessante o título desse vídeo. E na época de Paulo, o selo foi o Espírito Santo neles, nos gentios, imagine em nós que está o próprio Deus. É isso mesmo. Aí você já... O que esse cara vai falar? É o Criador em nós. É o próprio em nós. Então, os escritos findou em Apocalipse e não tem mais nada escrito. Não ficou mais nada. Por quê? Porque como já se cumpriu aqueles dias, Jeremias 31, Deus disse pela boca do profeta Jeremias, depois daqueles dias não precisará mais ninguém falar sobre mim, porque todos me conhecerão, Deus falou. O escritor de Hebreus, Apolo, que eu acredito foi ele, lá no capítulo 8, versículo 10 e 11, ele pegou esta profecia e falou para os hebreus, para os israelitas. Veja, lá atrás na profecia, ele profetizou para os seus conterrâneos, para os seus descendentes, os israelitas, que depois daqueles dias, aqueles dias significou o juízo do ano 70, ninguém mais precisaria ensinar a falar dele, porque todos o conheceriam. Por que isso? Porque ele estaria no espírito e na mente das pessoas. Antes daqueles dias, antes do juízo do ano 70, não era assim. Por isso que a oração era Pai Nosso que está no céu. Mas quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, ele mesmo está em nós. Maravilhoso, né? Sabe como que é importante a gente ter esse entendimento? Leia comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Somente 2 versículos. Aqui. Nele também vocês aqui, se você ler antes, ele falava para os gentios. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, essa palavra da verdade não era o que os Pedro, Tiago, João, Jesus de Nazaré falou, porque aquela foi a verdade falada para os israelitas, para os judeus. Paulo estava falando para os gentios, depois que vocês ouviram falar da sã doutrina pregada por mim, por ele, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então quem é que recebeu o selo? Quem é que acreditou?
Os gentios. Ouviram falar da sã doutrina, acreditaram, confessaram a sua fé e foram selados com o Espírito Santo naqueles dias. Isto foi um fato ocorrido antes do juízo do ano 70 DC. Olha que coisa importante de saber. Isso que você tem que saber, esse timing, esse tempo. Essa aqui é a segunda fase do evangelho, é o evangelho da incircuncisão. É o evangelho pregado a eles, porque eles, os que estivessem vivos no ano 70, que estivessem dentro de Jerusalém, o chicote ia estralar também. As contas seriam cobradas dos judeus, dos israelitas, dos prosélitos e dos que estivessem ali. Porque aquela guerra, as espadas dos soldados romanos, aquilo ali saiu rabiscando tudo. Imagine, milhões de pessoas, não sei quantos milhões, dentro de Jerusalém, no cerco que ocorreu no dia do Senhor. Imagine, é espada de um lado, chicotada do outro, coice de cavalo do outro, todo mundo que estava ali dentro saiu riscado. 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que Paulo estava falando aqui até o resgate? Estava dando um limite, estava demonstrando uma situação. Então até aqueles que haviam recebido o selo do Espírito Santo como penhor, como garantia, eles eram de Deus pelo Espírito, pela fé. Até que dia? Até o dia da vinda do Senhor. Até o dia do juízo. Até o dia da conquista. Quem eram aqueles? Os dos dias de Paulo. Os que estavam antes do juízo do ano 70. Aí João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor e eu fui arrebatado. O dia do Senhor foi o dia do juízo. Interessante isso. Então, 2 versículos aqui, que eu tenho certeza, se você é novo nesse canal, se você não vem acompanhando, que você nunca ouviu dessa forma. Você ouviu sim, que para você ter esse selo, você tem que procurar numa chamada igreja, tem que falar uns balabachura, uns cantarábias, tem que comer pão, beber suco, tem que buscar Deus em templo, tem que buscar Deus 3 horas da madrugada, tem que fazer jejum, tem que tomar banho na piscina, para você ter esse selo aqui. Esse selo. Porque está escrito. Só que eles misturam lé com crédito, pregam isso, uma palavra muito bonita. Nós não estamos mais nisso, tá? Eu vou te mostrar, nós não estamos mais. Mas os pregadores, quem está na graça, pelo menos saiu da lei e veio pelo menos aqui. Pelo menos já chegou aqui. Aí a religião fala isso, olha que coisa linda. Vamos lá domingo, a oração do mimimi, põe louvor, aquele fundinho louvor, Jesus está voltando, o sangue de Jesus tem poder, é alvo como a neve, não sei o que. Tudo música tendenciosa. Aí a pessoa tá com a mão no coração e começa uns cantarábios, blá, 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 blá. Falavam uns linguinha também, viu? Aí começa aquela emoção, fala, ó, está sendo selado pelo Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai estar selando ela se ela pratica a obra das maldições do Antigo Testamento, do antes da cruz? Como que o Espírito Santo pode estar selando ela? O Espírito que está nela já veio selado, mas ela não sabe disso. A religião não sabe disso. E fica lá. Como que ela pode estar sendo selada pelo Espírito Santo se ela está buscando obras antes da cruz? Paulo disse, eu não anulo a graça de Cristo, pois se a justiça provém da lei, então o sangue vertido foi em vão, foi inútil. Não é isso que eu quero falar. Eu estou usando aqui como se fosse eu estivesse pregando a graça para um religioso, e ao mesmo tempo eu quero que você que já está na graça, você tenha um entendimento mais avançado um pouco. Então você vê, tem religioso que não sabe disso, que ele acha que comendo pão, bebendo suco, praticando o batismo nas águas, buscando Deus em mãos e buscando Deus em templo, ele acha que ele está de acordo para receber esse selo. Sendo que o que está nele, na mente dele, o Espírito de Deus colocado ali, já veio selado, é o selo perpétuo, é a garantia perpétua, é o penhor perpétuo do Criador. Porque o Criador está nela, mas ela não sabe. Ela está buscando o selo do Espírito Santo em uma chamada igreja. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão, não é receberão. Paulo estava falando para eles ali. Eles receberam o selo do Espírito da promessa. Eles foram selados. Porque eles creram, eles saíram. Vamos dizer que nesse meio tinha alguns judeus que praticavam o judaísmo, que era das leis mosaicas, de Moisés, e gentios, que não era nada, mas ali começou a conhecer da graça. Então eles receberam o selo do Espírito Santo.
porque eles creram no Cristo ressuscitado, correto? O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então, até a volta de Jesus para eles, a religião fala que Jesus ainda vai voltar, mas Paulo estava falando isso antes de Jesus voltar no ano 70. Então, o Espírito Santo era o selo para eles. Por que que o tema é? Se na época de Paulo, o selo foi o Espírito Santo neles, imagine em nós que está o próprio Deus. Olha o checkmate disso aqui. Olha um entendimento mais avançado. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada como seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E aí, você viu? Que superior situação quem nasceu do ano 70 para cá? Que superior situação estamos nós? Porque em nós está o Criador de todas as coisas. Em nós está o tabernáculo de Deus espiritual. Em nós está a nova Jerusalém. Por que está? Porque está no versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Ele falou isso no ano 70. Foi feito, foi concluído, foi consumado naqueles dias. Então, do ano 70 para cá, nós não estamos mais nessa situação que Paulo falou aos gentios. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nós não recebemos esse selo, porque em nós está quem? O próprio Deus. Este é o avanço do entendimento. Este é a maturidade do entendimento. Esta é a terceira fase. Este é o evangelho eterno. Essa situação Paulo não alcançou. Pode ser que algum dos ouvintes dele ali alcançou isso, porque, claro, isso ocorreu no ano 70, quando foi estabelecido isso aqui. Paulo falou, Efésios, entre o ano... Eu não acredito em data colocada por doutor, então eu vou mais ou menos do ano 45, 50 ao ano 65. Paulo falou para eles nesse período. 15 anos, é isso? Mais ou menos? Foi ali. Então, claro que muitos que ouviram isso aqui de Paulo, eles passaram pelo juízo do ano 70. Entendeu? Mas Paulo foi decapitado lá pro ano 64, comecinho do ano 66, por ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Dos discípulos, o único que ficou para o dia do Senhor foi João na ilha de Patmos. O resto morreu todos. Todos foram martirizados. Então, é interessante saber disso, não é? Fala a verdade. É interessante ter esse entendimento. Você acha que esse entendimento... Porque eu não tenho um livro para consultar isso. Eu nunca vi esse tipo de entendimento e eu nunca assisti vídeo de ninguém sobre isso, não. Porque os vídeos que tem por aí, o mais avançado que tem são pregadores da graça. Não tem esse nível ainda de conhecimento. Humildemente falando, não sei como que está aí fora, não sei como que está isso aí. Porque meu tempo eu me dedico a procurar nos escritos para postar vídeo aqui, tanto que eu estou postando vídeo 3 vezes por dia. Então tem dia que eu gravo 5, 6 vídeos pequenos, eu gravo e vai ficando para estreia, eu fico gravando, eu fico estudando isso aqui. Então esse entendimento é algo sobrenatural. Você vê que o religioso nem chegou nisso aqui ainda. O religioso lê, o religioso acredita, mas ele fica buscando falar balabachuras, buscando tomar banho em piscina, buscando consagração de óleo na cabeça, buscando santificação, achando que carne de alguém é santa, para alcançar o selo. Inocentemente, ele mesmo não sabe que quem está nele é o Criador. Quem está nele é o que fez todas as coisas. E que o Espírito que está nele já veio salvo e existe antes da fundação do mundo. E que ele, este religioso, no véu, na carne, ele está tendo uma experiência na carne. Porque o que é filho de Deus não é o véu que reveste o Espírito que está nele. Porque o Espírito que está nele é filho de Deus. Você entendeu? Por que o tema deste vídeo? Se na época de Paulo o selo foi o Espírito Santo neles, imagine em nós que está o próprio Deus. Então, foi o tema desse vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. Eu tenho que ficar sendo, eu sei que você que já está entendendo esse Apocalipse capítulo 21, versículo, principalmente o 2, o 3 e o 6, você fala assim, mas esse cara não tem outro assunto, ele só fala nisso. Acabou os escritos. O da escatologia consumada acabou. Então o que eu tenho que falar, o que
que eu tenho de uns dias para cá, que eu tenho que finalizar sempre o vídeo, é falando de Apocalipse 21, 2 e 3, que é Deus em nós. Porque foi a consumação de tudo. E graças a Deus que eu leio, você vê, eu leio Paulo, Jesus, Isaías, e o entendimento fecha com o quê? Com Apocalipse 21. Não tem mais nada escrito. Você concorda comigo? Tanto que fique à vontade. Se você, às vezes você está com um entendimento mais avançado que eu, coloque no comentário. Olha, irmão, realmente eu já entendi isso mesmo, as 3 fases do Evangelho, eu entendi mesmo. Só que, além de Apocalipse 21, eu achei mais alguma coisinha. Na Bíblia você não vai achar. De Gênesis Apocalipse você não vai achar. Mas eu achei aqui, por inspiração, por revelação, dá pra gente dar uma continuidade lendo alguma coisa nova? Não tem. Porque tudo já se cumpriu. Então o que tem que ser falado por aí, graças a Deus que tem os pregadores da graça. Eles estão falando da graça para um religioso. Pelo menos eles estão apresentando a luz para quem estão nas trevas. E este, quando chegar na luz, ele entende, começa a ter um entendimento. Porque ele vai chegar uma hora que ele também vai falar, opa, Paulo também já deu, né? Agora tem que conhecer alguma coisa a mais. Aí ele vai para a escatologia consumada. Então eu não tenho, além disso, além de Apocalipse 21, eu não tenho mais o que ler. Então eu tenho que ir mostrando, que nem eu mostrei agora Efésios 1, 13, 14, que nos dias de Paulo, o selo era o Espírito Santo neles. Por que o selo era? Porque naqueles dias, Deus ainda estava no terceiro céu. Deus estava no reino espiritual. Deus estava na habitação espiritual dele. Porque a oração nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, era Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Era assim ou não era? Mas como foi estabelecido o tabernáculo de Deus em nosso espírito, então agora faça comigo. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim seja. Então eu deixo com você esse vídeo. Se foi útil, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando a respeito do Evangelho Eterno, falando a respeito da escatologia consumada e falando o que mais importa, que é Deus em nós. Até a próxima, se assim o Pai do nosso espírito, Elohim, o Criador de todas as coisas, permitir. Tchau, tchau.